E aí, minha galera, beleza? Tava lembrando aqui de 2004. A gente resolve, em abril, fazer o grupo de Extreme Programming, eu e o Guilherme Lacerda. Foi agosto, coisa parecida. A gente faz um encontro, mais conhecido como uma sessão de terapia em grupo, com algumas pessoas que faziam parte dessa comunidade, né, de XP, no Rio Grande do Sul. Foi onde entra Luiz Parsanello na história, onde várias pessoas ali conhecidas e tal também começam a fazer parte. E no final daquele ano de 2004, a gente faz um evento chamado Extreme Day. Já até achei o certificado dele. Foi feito na URGS, Universidade Federal. Um grande apoio deles, comissão de certificado, todo o apoio, liberação de sala, toda a história. Bem importante, extremamente importante, na verdade. Foi um evento que contou com a presença do Klaus Westerfeld, contou com a presença do Vinícius Teles. O Klaus Westerfeld, que é um dos prefácios do livro, é escrito pelo Klaus, uma pessoa que eu respeito demais. E não foi escrito pelo Vinícius porque não deu tempo de a gente achar ele, tinha que fechar o negócio e tal. E foi, mas é um cara também que eu respeito demais e considero como um grande mentor meu, né, nesse meu início lá em 2004 e depois. Sempre foi uma pessoa muito fácil de conversar e de trocar ideias. E eu acho que tem um lance aqui que é interessante, que é o seguinte: quando a gente fala, né, do que eu palestrei nesse evento do Extreme Day, né, eu falei sobre refactoring. E é muito interessante falar de refactoring, porque lá, o que eu estava tentando trazer para a galera? Eu trazia situações de código, e quando eu trazia situações de código, eu mostrava que existiam cheiros ali, né? Aquele código estava cheirando, e aquele código estava pedindo para alguma coisa acontecer com ele. Mas eu sabia que o meu interesse era puramente mexer na estrutura daquele código. Eu não queria mudar necessariamente o comportamento dele. O código era igual, eu só queria trocar o modo como a estrutura dele estava montada. E aí vem o medo de mudar, deixar mais coeso o código, né, o acoplamento menor, e daqui a pouco eu injetei um defeito no código. Para eu ser capaz de refatorar um código com consciência, é muito importante que eu tenha testes automatizados que vão me ajudar a amparar minha intenção, né? Minha intenção é melhorar aquele código ali, mas não mudar o comportamento dele. Então, num código que eu, de repente, não tem teste, seria interessante criar um teste. Eu não vou criar um teste para fazer o código quebrar. Então, nota, a gente não está necessariamente aqui falando de TDD. Eu estou falando de ter um código funcionando, que funciona para aquilo que a gente tem que ele funciona, e agora eu quero refatorar aquele fonte. Só que para fazer isso agora, eu preciso criar segurança, preciso criar coragem para mexer naquele código-fonte. Então eu posso criar um teste para englobar aquele pedaço de código ali, talvez até no nível mais de teste de integração do que unitário. E ao fazer isso, eu tenho a chance de poder começar a mexer naquele código-fonte e mexer na estrutura dele. Eu não vou mexer no comportamento dele. E aí eu posso aplicar esses padrões de refactoring, extraindo método, extraindo classe, tirando o número mágico do caminho, quando tem aqueles números, não sei o que, maior que 5. O que é 5? Né? Então daqui a pouco eu crio uma constante para aquilo, ou se o número tem o 5 e tem o 13 e tem não sei o que, daqui a pouco tem uma enum para poder representar aquela história. Enfim, cada linguagem vai ter as suas estruturas e um modo como eu posso modelar aquilo ali, né, no código-fonte. Mas o ponto principal é, para refatorar, preciso me sentir seguro para fazer aquilo. Então os testes podem me ajudar nesse sentido, né? Se eu estou fazendo um código do zero, ok, daí eu posso montar minha estrutura de teste de aceitação de critérios, e a partir disso eu posso usar um ciclo do TDD, do Test Driven Development. Então eu vou trabalhar no conceito, fazer o mínimo de código para poder fazer esse código falhar, né, e o meu teste falhar, e aí ao fazer esse teste falhar, eu ganho permissão para mexer no comportamento desse código, eu vou lá e implemento o que eu preciso implementar em relação ao comportamento. A partir disso, esse código passa, né, barra verde, e aí eu posso entrar num ciclo de refactoring para poder melhorar alguma estrutura e tudo mais. Tem várias questões quando entra nessa discussão de refactoring, por exemplo, né, posso ou não criar testes automatizados para métodos privados. Eu tenho um método que é privado, né, e eu quero criar um teste para aquele cara. E aí a indicação é justamente assim, ó, lá atrás, quando a gente estava construindo esse código,
né? Eu criei o teste para ele. E quando eu criei o teste para ele, provavelmente ele estava o código inteiro dentro do método público, né? E justamente por ter feito passar o teste naquela primeira vez, quando eu extraio aquele pedaço de código dentro do método público para um método privado, não mudou nada a minha cobertura de teste. Eu continuo testando fim a fim aquele cara, mas através de um método público. Eu não precisei inventar, usar alguma lib maluca lá e tal para tentar acessar o código-fonte e ver como é que funciona. Ou seja, talvez o porquê que eu estou querendo testar um método privado, qual a lógica disso? Por que eu não estou testando as interfaces públicas e criando cenários que me façam chegar lá onde eu preciso chegar? Ou talvez eu precise dar um passo para trás e tirar aquele troço de privado e botar ele para público de novo, deixar meu código maior, criar uma nova estrutura e depois de repente refatorar de novo. Não sei. Então esse capítulo 18 do livro fala sobre refactoring, o 19 ele fala sobre TDD e o 20 fala sobre integração contínua. E para mim vem um grande ponto que é, se eu fui capaz de fazer um pedaço de código com barra verde e o código está funcionando, eu não deveria ter medo nenhum, não deveria ter receio nenhum de colocar esse código, né, no controle de versão. Eu deveria levar esse código para lá. Eu não deveria estar ficando preso por causa disso, né? Mas o receio do quê? Tá em teste, tá passando os testes. Porque esse código pode chegar lá e pode atrapalhar. Então, primeiro você baixa todo o código-fonte, atualiza, né, o seu local, roda de novo os testes gerais ali. Você tem uma suite de testes para poder rodar, de repente, todos os testes unitários, que vai rodar muito rápido, e de repente alguns de integração, e você pode levar de volta o seu código-fonte, onde de repente lá vai rodar um build mais completo e por aí vai. Mas você tem a chance de poder tirar esse código da sua máquina. Eu sempre brinco assim, se o meu computador para de funcionar, eu não deveria ter nenhuma reação, nenhum problema. Se meu computador não está funcionando, tá tudo ok, porque o meu fonte está, né, atualizado onde tem que estar atualizado, meus documentos estão na nuvem e tudo mais, ou estão replicados em alguns lugares, não importa. Então, seria uma questão do tipo, eu não deveria ter medo nem de perder meu computador, porque meu código-fonte está no controle de versão, e eu não deveria ter medo de levar o código-fonte para o controle de versão, assim como eu não deveria ter medo de levar esse meu código para o ambiente de produção, que daí vem a discussão que a gente tinha feito antes lá dos feature toggles e tal. Eu não deveria ter medo disso, eu deveria ter estruturas, formas de poder me garantir que eu sou capaz de levar o meu código-fonte da minha máquina de desenvolvimento até o ambiente de produção e saber que se não é para eu afetar nenhum usuário, eu não irei afetar nenhum usuário. Mas eu tenho ferramentas para fazer isso, eu tenho estruturas dentro do time para poder fazer isso daí. Acho que é legal essa integração aqui desses itens, né? Refatoração, TDD e a integração contínua, porque vem muito disso, sim. Medos. Quanto que eu estou removendo medos para poder habilitar o meu processo de desenvolvimento acontecer do modo como, de repente, eu entendo que ele tem que ser, né? O mais rápido possível, menor número de bloqueios possíveis, por aí vai. A decisão de se vai chegar até a produção ou não um código, isso é uma decisão de time, uma discussão que cada equipe vai estabelecer os seus limites e as suas metas, enfim. Mas eu não deveria ter nenhum medo de levar meu código para o ambiente de desenvolvimento ou chegar no ambiente de homologação. Não deveria ter problema nenhum para fazer isso. Obviamente, eu tenho que estar congregando com essas práticas aí de release, né, do que eu vou fazer no meu código-fonte. Show de bola? Deixe teu like, deixe teu comentário, se você usa testes, se você... inclusive tem um videozinho aí na descrição deste, aqui falando sobre por que você deveria fazer testes automatizados, né? Se é um desenvolvedor profissional, você deveria estar trabalhando com testes automatizados para garantir que quem for trabalhar nesse código-fonte que você trabalha hoje tenha total clareza e condição de fazer isso, beleza? Valeu!